Fazendo a nossa análise gráfica agora, analisando primeiramente a posição pelo tempo, a gente pode descrever o movimento retilíneo uniforme a partir das situações que eu vou apresentar para você aqui agora. Bom, eu vou utilizar o exemplo que a gente estudou até agora para ir fazendo a construção desses gráficos. A gente viu no exemplo anterior que, de acordo com o que vai passando o tempo, o carro vai percorrendo espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Passa um segundo, ele anda 10 metros, passa mais um segundo, ele anda mais 10 metros e assim sucessivamente. E você consegue observar que, em relação à posição e ao tempo, toda vez que o tempo vai passando, a posição vai aumentando. E quando você vai ligando esses pontos, como eu fui fazendo aqui, você vai formando uma reta. E essa reta, que é o gráfico que representa a posição por tempo no MRU, ela vem lá da matemática muito bem explicada. Por quê? A equação que descreve esse gráfico que eu estou mostrando para você é o sorvete, né? SS0 mais VT. E essa equação é uma equação do primeiro grau. E uma equação do primeiro grau, você sabe que é uma reta. Se tivesse alguém elevado ao quadrado, seria uma equação do segundo grau e a gente teria uma parábola. Então, fica a dica. Se você olha a equação, você vê que ela é uma equação do primeiro grau. Lembra lá da matemática que o gráfico de uma equação do primeiro grau é uma reta. É o que você está vendo aqui. Aí a gente pode ter algumas situações, tá bom? Quando você tem que olhar para um gráfico, você tem que ver muito além daquilo que é óbvio. Então, se você olha para esse gráfico, você olha para a posição, você sabe que ela está aumentando com o passar do tempo. Mas e se te perguntarem, e a velocidade sobre esse gráfico? Você teria me dizer o que está acontecendo com a velocidade ao olhar para esse gráfico aqui? Bom, bora lá. Vamos lembrar que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Isso você já está sabendo, não é lá? Isso quer dizer que se você pegar essa variação aqui, ó, na posição e dividir pela variação no tempo, você vai descobrir o valor da velocidade. Então, se você fizer 20 menos 10, você vai chegar a 10 metros. 2 menos 1, 1 segundo. E você vai descobrir de novo que a velocidade vai ser 10 metros por segundo. E se você for pegando de intervalos em intervalos, né, adequados, você vai descobrir que o valor da velocidade vai ser sempre o mesmo nesse tipo de movimento. Bom, além disso, de você conseguir tirar essa informação aqui do gráfico, a inclinação dessa reta, a inclinação desse gráfico, ele também nos dá uma indicação da velocidade. Quanto maior for essa inclinação, quanto mais inclinada for essa reta, maior o valor da nossa velocidade. Quanto menor for o ângulo dessa inclinação, menor é o valor da nossa velocidade. Então, a inclinação ela nos permite a gente fazer essa análise também, tá bom? Essa reta ela pode ser crescente, né, na parte de cima, na posição, mas ela também pode ser desse jeito aqui, na parte de baixo, decrescente. Ela só está indicando que a posição está diminuindo ao longo do tempo no referencial que a gente adotou. Então, anota isso como uma observação aí, tá bom? A inclinação da reta, perdoe um passarinho, né? Ela também nos dá uma informação sobre a velocidade. E isso é importante, porque imagine que você pegue uma questão que você tem que analisar um gráfico, tá? Eu vou fazer isso aqui bem rápido. E aí eles colocam, por exemplo, duas retas para você analisar e pergunta, qual das duas retas, quem é que tem maior velocidade? O carro que está se movendo na curva vermelha ou azul? Aí você sabe, olha, o vermelho tem uma maior inclinação, tem um ângulo maior em relação ao eixo x, né, ao tempo. Isso quer dizer que a velocidade dele é maior. E aí você diria, a reta vermelha tem velocidade maior do que a reta azul. Deu de entender, né? Bom, a nossa segunda análise vai diretamente agora em relação à velocidade com o tempo. Você sabe que no MRU a velocidade é constante. Se ela é constante, o gráfico disso aqui é uma reta constante, igual está aqui, o valor da velocidade não muda. Passou um segundo aqui, se você for analisar aqui, ó, quanto que vale a velocidade? Vale 10. Passou mais um segundo aqui, ó, quanto que vale a velocidade? Continua valendo 10. E assim sucessivamente. Mas, além do óbvio de você saber que o valor da velocidade não muda, aqui é sempre 10 em relação ao tempo, assim como na primeira situação, este gráfico também te dá uma informação a mais, além do óbvio, além da velocidade e do tempo. Que informação ele me dá, professor? Se você calcular
a área sob esse gráfico aqui, ó, se você calcular essa área bem aqui que eu estou destacando para você, deixa eu fazer aqui, pronto. Essa área, quando você calcular, ela vai te dizer quanto que vale a área o deslocamento do móvel, tudo bem? Então, quando você calcula a área da velocidade, do gráfico da velocidade pelo tempo, o valor que você encontrar é justamente o valor do deslocamento. O professor não lembra como é que calcula a área. Bom, depende do gráfico. Nesse gráfico aqui, a gente tem um... Esqueci, não é um quadrado. Esqueci agora o nome, mas é a base vezes a altura, é um retângulo, lembrei, não é isso? Então, para você calcular a área desse cara aqui, é só você pegar os valores aqui da base e multiplicar pelo valor da altura no intervalo que você quer, no intervalo que for para ser feita a análise. E nesse exemplo específico aqui, base vezes altura, o resultado que você encontrar vai ser a área. O valor, a gente pode ter também o gráfico da velocidade por tempo do jeito desse exemplo aqui de baixo, com a velocidade sendo negativa. Por exemplo, menos 10. Como assim, professor? O que quer dizer essa velocidade negativa? Vamos voltar aqui, ó. Fiz um outro carrinho agora, só que se movendo com a velocidade de 10 metros por segundo no sentido contrário daquele que a gente estava analisando. Lembra, eu adotei que todo mundo que se movesse para a direita, aqui no meu exemplo, teria sinal positivo. Então, quem está voltando, quem está indo no sentido oposto, o sinal da velocidade negativa só está indicando para a gente que esse carrinho está se movendo no sentido oposto ao referencial que a gente adotou. Tudo bem? Mas o resto continua valendo. Ele sempre vai estar percorrendo distâncias iguais, a tempos iguais. A velocidade continua sendo 10 metros por segundo. E aí, quando você olha aqui no gráfico, esse sinal negativo, como eu falei para você, só vai estar indicando para você que o carro está indo no sentido oposto. O sinal da velocidade, ele também nos indica um tipo de movimento específico, tá? Quando a velocidade é positiva, a gente tem o que a gente chama de movimento progressivo. E quando a gente tem a velocidade com o sinal negativo, a gente diz que a gente tem um movimento retrógrado. Tudo bem? Para a gente terminar, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. A Chiquinha, ela vai sair da casa dela e ela vai comprar pão na padaria. Só que ela leva, para sair da casa dela e chegar na padaria, 3 minutos. E aí a questão pergunta para você qual é a distância da casa da Chiquinha até a padaria. Quando a gente olha o desenho, a gente percebe que toda vez que passa um segundo, a Chiquinha anda 2 metros. Então a velocidade dela é 2 metros por segundo. Bom, eu deixo sempre como sugestão que antes de você sair fazendo conta do dado, saber que qual fórmula você vai usar, você anote os dados. Então vamos fazer isso. E aí depois a gente descobre o que é que a gente vai utilizar para resolver essa continha. Então o que é que diz para a gente a questão? Ela diz que a Chiquinha ela leva um tempo de 3 minutos para sair da casa dela e chegar até a padaria. Diz ainda que a velocidade dela é 2 metros por segundo. Bom, lembra você que a gente sempre vai trabalhar aqui a distância em metros e o tempo em segundos. Então, se ele deu 3 minutos para a gente vai ter que transformar esses 3 minutos em segundo. E aí eu lembro você, 1 minuto tem 60 segundos. Então, 3 minutos vezes 60 dá quantos segundos? 3 vezes 60, 180 segundos. Bom, como ela está fazendo esse movimento em linha reta aqui, né, sem mudar de sentido, é a primeira análise que a gente vai fazer, a gente pode utilizar DVT, né, o Deus vê tudo, para calcular a distância percorrida lá da casa dela até a padaria. Quanto que seria isso, professor? A velocidade é 2 metros por segundo e o tempo 180 segundos. Quando você faz essa conta, 2 vezes 180, você vai descobrir que a distância da casa dela até a padaria é 360 metros. Galerinha, ficamos por aqui. Vamos iniciar agora o MRUV.